Boa tarde a todos. É com muita felicidade que eu estou aqui para partilhar com vocês o nosso livro, produzido com muito carinho e a partir da palavra de muitos sobre a acolhida. Um livro que colhe as ideias, angústias de técnicos, de agentes, de várias pessoas envolvidas no sistema socioeducativo. Então, eu queria começar com uma pequena poesia do Drummond. Então, vamos lá. A palavra mágica. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como encantá-la? É a senha da vida, é a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda, o encontro. Se não a encontro, desanimo. Procuro sempre a minha procura. Ficará sendo minha palavra. A minha palavra é a acolhida. Então, as discussões sobre a temática da acolhida é comum no campo da saúde coletiva. É fundamental pensar a acolhida do sujeito em sofrimento e da família no âmbito da saúde. Assim, diferentes pesquisas abordam este tema e conclui que, quando o acolhimento, o vínculo do usuário com o serviço de saúde e o desempenho profissional de quem presta o atendimento forem as principais fatores valorizados pelo usuário, nós teremos uma acolhida. Mas qual o significado do termo acolhida? Como podemos pensar acolhida no sistema de medidas socioeducativas? O verbo acolher aparece como oferecer ou obter refúgio, proteção, conforto físico, proteger-se, abrigar-se, amparar-se. As palavras proteção, abrigo e amparo parecem-nos fundamentais para trabalhar o tema da acolhida. Todavia, é muito importante que se realize uma ampliação da ideia de acolhida para além dos adolescentes. Faz-se necessário acolher o profissional que trabalha na medida, acolher a família do adolescente na medida, trabalhar a acolhida da medida pela rede pública de saúde, educação, esporte e lazer, e na outra direção, a acolhida do sistema pelos dispositivos e a acolhida na comunidade. É importante acolher a vida. Perguntamos: quais são as possibilidades apresentadas para a população que se encontra à margem dos benefícios da sociedade? Um número expressivo de adolescentes brasileiros não vislumbram possibilidades. Encontram proibições, punições severas. Lançados a um presente sem futuro, esses jovens não têm nada a perder, nem mesmo perder a vida importa. A sua morte conta como um número nos tratamentos estatísticos dos índices de mortalidade. É necessário considerar que estes adolescentes se encontram à margem em relação aos modelos vigentes em nossa sociedade e as posições culturais que regulam os dispositivos afetivos e éticos que determinam enquadramentos diferenciados para pensar os sujeitos e o seu valor. Segundo Judith Butler, certas vidas não são qualificadas como vida de acordo com certos enquadramentos epistemológicos. Estes enquadramentos epistemológicos decidem quais vidas são reconhecíveis como vidas, quais as dimensões de precariedade são passíveis de tratamento e quais não se deve dispensar nenhum recurso, seja financeiro ou afetivo. O ECA representa um esforço para mudar essa lógica. Toda vida humana precisa de contar com recursos fora de si para garantir a existência, mas a vida denominada como vulnerável depende para sua mera sobrevivência de condições e instituições sociais, o que significa que, para ser, no sentido de sobreviver,
O corpo tem de contar com o que há de fora dele. Compreendemos, pois, que a formalização do PIA leva em consideração as grandes instituições que compõem as estruturas sociais que organizam a vida humana e possibilitam uma acolhida. Segundo Moreira, a efetivação das estruturas sociais no cotidiano das vidas humanas garante a transmissão de valores que sustentam a ideia do projeto de constituição e manutenção e renovação da humanidade. Os autores prosseguem perguntando: como se mantém e se produz a vida humana? Uma resposta possível é pensar que a manutenção da vida se dá nas relações estruturais que garantem os movimentos históricos de manutenção e acolhida da humanidade. Para transmitir a vida como um valor, é preciso que o sujeito seja acolhido na família, na escola, na rede de saúde, na comunidade, na sociedade, na justiça, seja acolhido pelas estruturas que compõem o todo social. Assim, o PIA pretende localizar o adolescente no laço e no contrato social, trabalhando com os enquadros civilizatórios, a saber, a família, a escola, a profissionalização, a comunidade, a saúde, a cultura, dentre outros. Consideramos que as instituições sociais contribuem para a constituição corporal de cada sujeito humano, porque nosso corpo é constituído de carne, sangue e palavras. Essas palavras são proferidas pelo discurso da família, da escola, da medicina, da justiça, da religião, entre outros, e corroboram nosso processo de tomar corpo e ocupar um lugar no espaço social. Assim, o discurso de cada um em torno do adolescente autor de ato infracional é decisivo para a construção, a desconstrução e a reconstrução do corpo desse jovem. Fundamentados na consideração da importância dos diferentes discursos no processo de constituição de um corpo humano, decidimos, como forma de intervenção psicanalítica, escutar e construir com as equipes técnicas de segurança as discussões sobre a acolhida. Então, trazendo experiência de outras culturas para entender a importância da acolhida. Pelo norte da Namíbia, às margens do rio Kunene, existe uma tribo seminômade, conhecida como Imba. De todas as tribos ainda vivas na África, os Imba consideram como o dia em que uma mãe decide ter um bebê a data do nascimento de sua criança. Quando uma mulher Imba decide ter um filho, ela vai ouvir a música dessa criança. Ela sai e senta-se sozinha debaixo de uma árvore até ouvir a música da criança. Depois que ela ouviu a música da criança, ela volta para o homem que será o pai da criança e ensina-lhe a canção. Então, quando eles fazem amor para conceber fisicamente a criança, eles cantam a canção da criança como uma forma de convidar o filho a encarnar. Logo, quando a mulher fica grávida, ensina a música da criança para as parteiras e as mulheres mais velhas da aldeia, para que quando a criança nascer, as velhas e as pessoas ao seu redor possam cantar a canção da criança para dar boas-vindas. Os outros moradores são ensinados a canção da criança. Se a criança cai ou se machuca, alguém canta a canção para ela. Ou talvez a criança faz algo maravilhoso ou passa pelos ritos de puberdade, então, como forma de homenagear essa criança, ou pelos ritos de puberdade, ou pelas façanhas, se canta a música da criança. Na tribo, há uma outra condição em que a aldeia canta a canção da criança. Se a criança comete um crime ou algo que é contra as normas sociais do Imbá, os moradores chamam-lhe para o centro da aldeia, formam um círculo ao seu redor e, em seguida, cantam a sua canção. A correção ao comportamento antissocial é vista não como um castigo, mas como um amor
e a lembrança de identidade. Porque quando você reconhece a sua própria música, você não tem nenhum desejo ou necessidade de fazer qualquer coisa que possa ferir o outro. E como a criança passa a sua vida, a sua música é tema de sua vida. No casamento, as músicas são cantadas. E, finalmente, quando a criança se deita em sua cama, pronta para morrer, todos os moradores que conhecem sua canção vêm e cantam pela última vez a canção daquela pessoa. Não podemos ressaltar, a partir da narrativa mítica e da teoria psicanalítica, que a cena de desamparo se atualiza ao longo dessas exigências. Então, que na verdade podemos ressaltar, né, que a cena de desamparo aparece ao longo dessas vivências e o contorno possível para esse desamparo, a acolhida possível para esse desamparo é a música na tradição do povo Imbá. Então, qual é o nosso contorno? O que nós oferecemos para os nossos adolescentes? Que música vamos cantar para eles? Aqui defendemos a acolhida. Uma boa tarde.